Boa noite. Vou falar agora naves intensas em suas acabativas. Tô aqui para falar com vocês neste momento com muita pressa de acabativas do mês 9. Esse mês de setembro, minha gente. Intenso, labareda, chamas. Aline! Esse mês 9 vai falar também um pouco dessa energia artística. A Aline, que tem tanto a manifestar pra gente aí com sua voz maravilhosa. Prazerzaço te conhecer, viu, Aline? Mês 9, gente, vai falar muito sobre gratidão, sobre gentileza, sobre generosidade, sobre perdão. Acabativas, como a gente fala, né? Até o formatinho do 9... Quando a gente começa a falar da forma desse número, o último dos elementares, ele tem a forma de uma espiral. A grande espiral da evolução da vida, da geometria sagrada, ele é a terceira tônica da arte. A arte, toda manifestação artística, toda manifestação começa nesse mundo das ideias trino e também se manifesta de forma trina. Então a gente tem aí o 3, o 6 e o 9 como grandes manifestações artísticas. O 3, que simboliza no tarô a imperatriz, na plantação seria o brotinho, aquilo que vai crescer, é um número muito relacionado ao fermento, aquilo que traz brilho, sorte, crescimento, vitalidade, um número solar, mas um número que fala da espontaneidade, fala da alegria, do positivo, da criação, a primeira criação, o filho. Dentro dessa trindade, né? Pai, mãe, filho, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. Então é aquele que é o criador, o renovador ou o destruidor. Toda a nossa realidade, ela é manifestada de acordo com o potencial, a utilização das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Então quando a gente olha essa manifestação tão espontânea, que é a criança, que é um núcleo, que é uma fonte criativa e também às vezes avoada, né? Escancarada, muitas vezes sem filtro. A gente vai ter a segunda tônica, que é o número 6, que está muito ligada à beleza, à arte, ao refinamento. Aquela questão mais organizada, mais educada, virginiana. Um número mais voltado para a natureza, para a gestação. É o meio, né? É como se fosse a harmonia, o equilíbrio dessas energias criativas. A gente tem a melodia, a gente tem a música, com todos os seus sons de forma mais harmônica. A gente tem agora o terceiro número realizador dessa arte, que é o número 9, que é como se fosse um ápice dessa criação artística. Vai falar de sabedoria, vai falar de maturidade, vai falar dessa espiral que ao invés do 6, que pega tudo e coloca na sua barriguinha para nutrir, cuidar, zelar, alimentar, dar amor, afeto. Na verdade agora é a última tônica, que é o 9, que é aquilo que vai falar de valores elevados. Vai falar aquilo que dentro da astrologia, a 9ª casa, que é a casa de Sagitário, vai falar daqueles ideais mais nobres. Fala daqueles objetivos mais elevados, de sublimação humana mesmo, sabe? De você levar através do fogo, através dessa espiral, através dessa espiritualidade, os seus valores, aquilo que é essencial. Ele vai falar do nível de consciência, a elevação dessa consciência. Aí o formatinho do 9 sai daqui de baixo, faz a bolinha lá em cima, como se fosse uma luz, uma grande lamparina. Rubinho, seja bem-vindo, meu amigo! Que saudade de você e da sua família maravilhosa. Quando a gente olha essa grande lamparina que se acende por esse arquétipo, né, do eremita no tarô, por exemplo, a gente tem aqui como se fosse esse símbolo dessa maestria dentro desses números elementares os números de 1 a 9, né? Depois a gente já passa para os números em dezenas. Então você já inaugura uma nova fase. Então dentro dessa figura do eremita, na verdade o tarô, gente, é como se fosse uma representação arquetípica
para dar forma, para dar cor a esses números. Os números são a base de toda a criação. Então esse 9, ele vai ter essa consciência, né, na hora que a gente faz o formatinho do 9, essa consciência lá em cima elevada, que é de quem já tem a maturidade porque já percorreu a sua jornada. Aqui a gente tem uma representatividade de uma prudência, inclusive, por conta da sabedoria, por conta dessa maturidade. Maturidade porque tira ali, através das suas próprias experiências, o que realmente vale a pena levar para a próxima fase. Então ele tem aqui a consciência, ele tem aqui uma iluminação interna, mas representada por essa elevação, e ele tem um bastão, que representa ali o seu cajado, também a sua sabedoria. Esse cajado aqui, gente, inclusive na letra hebraica, né, a 9ª letra hebraica, significa netet, que vai ser uma coisa muito voltada para esse cajado, para esse símbolo mesmo, né, ligado também à serpente. A serpente é um dos animais que são os arquétipos desse número 9. A gente tem a sabedoria representada também pela coruja, que quando a gente pensa nessa coruja, a gente vê, né, esse conceito mesmo de sabedoria, da observação, às vezes da prudência, mas também essa questão voltada para ter uma visão além, né, uma visão a longo alcance. Quando a gente olha na casa 9 da astrologia de Sagitário, uma das questões ligadas a esse 9 é eu vejo, a tônica de Sagitário, e fala dessa alegria que alimenta através dos reencontros, né, dos encontros, das celebrações que alimentam as aventuras de Sagitário. Tudo isso é uma representação desse número 9. O 9, quando a gente vê isso trabalhado nesse mês de setembro, é como se a gente tivesse aqui uma oportunidade, sim, de ter uma análise. É um momento de recolhimento. Essa bolinha que se faz lá em cima, é como se esse número ele pudesse representar para a gente tudo aquilo que a gente pode avaliar da nossa própria jornada e experiência até esse momento. Num mês que a gente falta aí pouquíssimo tempo, né, para a fechada do ano, é como se estivesse fechando ali um momento onde a gente vai ter que avaliar as nossas atitudes e trabalhar o desapego. O 9 ele vem com essa intenção de faxina, limpeza, trabalhar os vazios, trabalhar aquilo que é essencial para a gente continuar a jornada. Então esse recolhimento é como se fosse uma fase onde a gente olha para a nossa experiência, muito parecida até da forma com que o 7 age, só que ele vai trabalhar agora o conceito do vazio. O que foi feito até agora é uma fase final. E o que a gente tem a fazer ainda para dar um próximo passo? E que vai ser muito importante. Que vai inaugurar aí essa roda. O mês 10, a roda da fortuna. Então, o mês 9, ele tem... Sagitário é o terceiro e o último signo de fogo. Ele tem essa intensidade, essa chama, essa labareda ligada a essa lamparina. É como se ele pudesse trazer ali os intuitos espirituais, esse é o propósito, para transmutar, para trabalhar o perdão, para trabalhar a leveza, para trabalhar a aceitação. O 9, ele é um número muito voltado para essa questão mesmo da gente analisar a jornada. Nessa lâmina aqui, eu gosto muito do Oswald Wirth para trabalhar os arcanos maiores, porque esse cajado, por exemplo, tem 8 caneletas, é como se demonstrasse que esse mentor, esse guru, esse sábio, essa grande coruja, essa grande serpente, já teve a oportunidade de caminhar. E dentro dessa elevação de caminho, ele vai fazer a sua avaliação, o seu recolhimento. Olá, tudo bom, Etlin? Seja muito bem-vinda. Isaac, uma honra ter vocês aqui. Então ele analisa essa jornada e ele vai trabalhar o conceito do vazio. E é o vazio que dá utilidade às coisas. É trabalhando os nossos vazios que a gente permite ter
a oportunidade da entrada do novo. Em muitos idiomas, inclusive, o número 9 é representado com essa sonoridade do novo. É aquilo que vai renovar. O 9 que vai trazer renovação à nossa vida. E não à toa a gente vive o equinócio, né, da primavera e do outono, onde vai dar essa representação pra gente, que depois do inverno, aqui, né, pra gente aqui na América do Sul, depois do inverno, depois de um período onde a gente poderia perder as esperanças, a gente tem aí a primavera. E para os países que estão do outro lado, inclusive o equinócio, gente, é um dia de portal muito importante porque fala dessa equidade de noites e dias iguais. É como se a gente pudesse avaliar assim e estudar essa grande sabedoria da natureza, onde tudo passa. Antes de entrar nessa roda da fortuna do 10, do mês de outubro, né, que a gente vai entrar, é a gente ter essa sabedoria porque a gente já tem o repertório, a gente já tem a experiência. Então, o verão vai passar, né, o outono está vindo aí, mas também depois tem o inverno. Então, aqui a gente vive o florescer, aqui a gente vive o despertar dessa esperança. A gente tem uma oportunidade, esse mês de setembro foi muito maravilhoso, porque já estou fazendo esse vídeo no final, e uma das questões ligadas ao 9 é a gente dar fins, é finalizar ciclos para a entrada desse novo. Então a primavera, ela é um florescer, mas ela é um ápice da beleza, é um ápice ali de um grito de vida, de alegria, né? Mas ainda não é o ápice do verãozão, né? A gente ainda está caminhando. Então são meses, são estações, no caso, que vem para dar para a gente um sinal, um alerta do ciclo de ápice que vai entrar depois. Então é importante a gente entender isso entre primavera e outono. É onde a gente tem ali uma fresca, sabe? Entre os dois extremos. E é um período realmente ali de avaliação. É muito importante a gente entender as questões ligadas ao 9, desse fogo, dessa lamparina, porque ele precisa compartilhar os seus conhecimentos com o coletivo. É isso como o último dos elementares que ele vem a nos ensinar. Ele é um grande número professor, ele é um mestre, ele fala muito sobre humildade, porque o grande mestre é aquele que sabe ensinar com o pouco. Ele sabe ensinar e aprende com o simples. Ele aprende com os humildes, ele aprende com a criança. O 9 é 3 vezes esse número 3. Então, quando a gente olha, inclusive, gente, assim, essa questão do avô, né, e o neto, muitas das vezes, quando se é adulto, não se tem a gentileza que às vezes vai se ter um avô. Numa idade onde tem um período de avaliação de toda a sua jornada percorrida. E com isso ele trabalha uma das questões muito voltadas, peguem comigo, do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que muitos aqui. Olá, Emily, seja bem-vinda. Clebi! O Ho'oponopono é uma prática havaiana que trabalha muito essas questões do auto-perdão e do perdão. Mas ele trabalha, pelas frases vocês devem lembrar: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E até eu, Vanessa, falo assim, a última frase, deixo ir. Ele tem, é como se fosse um cordão, um japamala, que eles chamam, com 108 contas. Quando a gente soma 108, 1 e o 8, né, vai dar esse 9. O número que vai trabalhar esse perdão. São 108 contas alinhadas, formando ali um grande coletivo, um círculo, um campo de poder, onde você vai falando essas frases realmente de uma forma muito intencional, mas também inconsciente. Muitas das vezes a gente vai trabalhando aí o conceito de auto-perdão de muitas vidas passadas, para quem acredita no processo, né, de reencarnação. E essa jornada aqui é um resultado de uma soma de todas essas outras jornadas ancestrais, né, ligadas às nossas famílias, às nossas raízes passadas. Não à toa, o número ligado ao passado é o 4 e também o 8. E quando a gente olha, né, a gente tem no 108 contas o 1 de ação, onde a gente
busca sempre a autorresponsabilidade por todas as nossas transformações, as iniciativas, né, de tomar ações e de fazer um novo, de iniciar. E o 8 que fala de transformações. Depois que a gente passa pela transformação, o 8 está muito ligado principalmente à inteligência emocional, a escorpião, na profundidade do sentir eu transformo. A gente tem a 9ª conta, que a 9ª é aquela conta, aquela bolinha maior do Japamala. E ela ali faz o filtro. Depois tem aquelas franjinhas, sabe? Que representam o que a gente tem que deixar ir. A gente olha para trás na nossa jornada ou da nossa ancestralidade, e nós somos fruto, né, dessa ancestralidade, e a gente fala, sinto muito, me perdoe. E perdoar por tudo que a gente possa ter feito com a falta da consciência, dessa lamparina, desse sol, que quando a gente tem, a gente mesmo acaba não se perdoando, né? A gente acaba sendo muito um senhor o nosso pior algoz, né? Então, essa consciência é como o eremita, ele atravessa os seus desertos. Ele tem esse cajado porque ele atravessa os desertos, ele precisa ter uma forma, né, de se orientar, de se apoiar. Mas isso daqui é sabedoria. E quando ele sai de uma situação que está num ápice, que está num conflito, que aí ele não consegue ter uma visão, né? Está muito limitado dentro da situação, ele precisa desse distanciamento. Por isso que o número 9, pessoas, gente, que nascem dia 9, dia 18, dia 27, que nascem no mês de setembro, pessoas que nascem sob o signo ou ascendente de Sagitário, pessoas que possuem o destino 9 ou em algum outro lugar também do mapa numerológico, quando a gente faz que tem esse 9, são pessoas que já nascem maduras, sabe? Mas com uma grande necessidade também de, em alguns momentos da vida, trabalhar esse distanciamento para buscar a sua solitude, para conseguir, atravessando esse deserto, olhar a si e dentro da sua solitude perceber o divino em si, essa centelha divina, essa lamparina em si. E quando ele se reconhece como grande divino também, esse grande deusinho, ele percebe que ele nunca esteve sozinho. E aí ele olha para trás e olha para sua jornada. E aí ele fala, hoje eu sou produto de toda essa jornada. Então hoje eu honro tudo que eu precisei passar para ser hoje quem eu sou. E aí ele pode falar essas frases, sim. Aí ele tem uma visão ampla, sim. Por isso ele fala, eu vejo. E aí ele se torna mais gentil. Se ele já passou por tanta coisa, que bom. E ele se reconhece, ele é divino porque ele sobreviveu. E ele vê que tudo aquilo foi realmente necessário. Não repetiria, não é mais necessário, já aprendeu. Mas o que ele vai voltar? Com uma outra bagagem. Ele não fica num retiro eterno, isso é até sombra do 9. Mas ele retorna com uma bagagem de sabedoria muito maior. Esses retiros, são essas viagens. O 9 ele gosta de cultura, ele gosta de diversidade, ele gosta de intercâmbios, ele gosta de saber sobre o universo. É um número universal, é o 9 da espiral. Grazi, linda, maravilhosa. Isméria, seja muito bem-vinda. Margarete, deixa eu ler aqui o que a Etlin escreveu. Finalizar para florescer. Ana Sueli, seja bem-vinda. Viva a renovação. Tava falando isso agorinha para meu best. Uma honra. Arnaldo, seja bem-vindo. Então, gente, esse 9, esse grande vovô, esse grande maduro, o maior poder que um mentor, ele é o número dos mentores. O mentor, quando a gente olha a nível, né, dessa generosidade, desse grande grau de sabedoria que tem esse último dos elementares, o mentor é aquele que tem a capacidade de olhar a potência dos seus discípulos. Ele é quem seleciona os adeptos e ele é o adepto perfeito. Não existe perfeição aqui na nossa densidade, mas ele seria como se fosse um conceito daquele que chegou ao nível mais elevado, dos conceitos de nobreza mesmo, né? Inclusive, o metal que representa o 9 é o ouro. É aquele metal que não se corrompe.
Por isso, as cores que a gente usa para falar do 9 é o branco e o dourado. O dourado por essa questão ligada à nobreza, por ser realmente... Eu até fiz um post sobre os aspectos da alquimia, né, do ouro, mas é aquele que não vai se corromper. Isso na luz, né? O ouro não se corrompe. Ele é um metal utilizado pela nobreza, representa esses ideais, né, mais nobres. Por outro lado, o branco, ele vai representar a união de todas as cores. Por isso que o 9, a gente usa branco no Réveillon, né? E eu trago aqui uma reflexão porque a gente usa pedindo paz. E o que será a paz, né? Se não só a aceitação, mas a convivência com todas as diferenças. Se o 9 é um número que fala dessa universalidade, né? Da gente poder fechar aí um círculo de poder, a gente tem que saber respeitar e olhar, e isso tudo nutre um 9. Um 9, ele vai querer ter o conceito de mundo. Tem uma coisa dentro da caridade, generosidade, doação, que acaba se transformando essa energia, essa vibração do 9. São pessoas muito doadoras, são pessoas muito preocupadas com aquelas questões que fogem, sabe, do nosso próprio umbigo. São pessoas que, quem nasce, né, nesses dias que eu falei pra vocês, 9, 18 e dia 27, ou no mês 9, são pessoas que parece que tem um chipzinho onde são magnéticos, realmente são magnéticos, atraem uma atenção realmente de pessoas que vão sempre buscar conselhos, que vão sempre perguntar as coisas, vão pedir as coisas, as pessoas se sentem à vontade para pedir. Seja informações no meio da rua, seja informações sobre a hora, seja informações sobre um problema de vida, porque já vão olhar para essas pessoas, é como se tivesse realmente nascido velho, sabe? São pessoas que vêm com essa energia. Na numerologia a gente tem como ver isso de outros números, né? Que a pessoa já traz mesmo de outras vidas, mas no dia de nascimento é o que o divino espera que a gente seja, uma convocação. Então, muitas das vezes, o divino vai dar para essas pessoas presentes. O dia de nascimento, o mês de nascimento são presentes. O mês está muito ligado à nossa parte emocional. Então, quem nasce no mês de setembro tem uma parte emocional intensa. E que são pessoas que vão ter esse grau, inclusive, ligado a Saturno, gente. Saturno é um planeta muito relacionado ao 9. Em alguns aspectos é considerado como maléfico, mas pelo seu grande grau de exigência. Por quê? O 9 está ligado a Cronos, ao Senhor do Tempo. É como se ele conseguisse olhar dentro desse círculo da nossa jornada. O que a gente fez para sair daqui? O que a gente está fazendo para sair daqui melhor do que a gente entrou? Dessa vida, dessa encarnação, sabe? Como mentor, voltando ao papo do mentor, é como se ele tivesse a capacidade de olhar para o seu discípulo e ver ali o seu potencial de crescimento. Dentro daquilo que é o propósito, dentro daquilo que é de potência, de crescimento mesmo daquele discípulo. Quando a gente olha o 9, ele vai fazer de tudo para passar o conhecimento para aquele discípulo e para que ele se torne tão grande, maior do que ele mesmo como mestre. E isso a gente vai falar desses aspectos genuínos. Antigamente, a gente tinha essa questão do guru, né? E hoje em dia a gente fala assim, a era dos gurus acabou, porque na verdade exigia-se sempre uma perfeição ligada a essas pessoas, e nós somos humanos. E aí, uma vez que a gente perceba que aquele guru, onde a gente tem aquela idealização de perfeição, né? Sagitário está muito ligado a esse arqueiro, que mira e tem um ideal que muitas das vezes acaba, né, não sendo tangível. A gente olha para aquela pessoa, mira como, né, uma referência grande, maior, altíssima. E quando você percebe que aquela pessoa tem falhas, tem erros, muitas das vezes o próprio 9, inclusive, ele se decepciona. E o 9, dentro da sua radicalidade, ele às vezes, a decepção para o 9 é cruel, assim, é como se ele vivesse tudo ou nada, sabe? Dentro das suas escolhas e observações. Então, às vezes ele vai olhar para aquela pessoa e falar assim, caramba, que decepção. E ele sente as dores do mundo.
Um 9, quando decepciona, é como se ele jogasse fora toda a bagagem, sabe? E isso já é o extremo, isso já é a sombra do 9. Então, os gurus, hoje em dia, são assim, a gente vem trabalhando esse conceito, né? Da gente não esperar essa perfeição do outro. É um peso muito grande para essas pessoas que a gente coloca como exemplo. E da gente trabalhar muito o conceito da vulnerabilidade. Né? Brené Brown é uma das mulheres que mais inspiram a falar sobre esse assunto, né? Tem o TEDx dela no YouTube, tem na Netflix, e que fala muito desse poder da vulnerabilidade, porque nós estamos sendo conectados por isso, por pessoas reais, por pessoas que têm as imperfeições, mas o que nos faz ainda ser inspirador? Porque são pessoas que vão trabalhando as suas superações e ainda assim elas compartilham as suas dores e superações, levando a esperança. Acabam sendo lamparinas. E é isso, da gente olhar esse conceito desse número 9, dentro da mitologia a gente fala de Quiron, o curador ferido. Né? Porque todo curador ele tem as suas próprias feridas. E na mitologia é muito bacana que Quiron ele é um centauro, representação desse número 9. O que é o 9? É a união do 4 mais o 5. O 4, gente, vai falar muito desses aspectos animais ainda, no caso da representação arquetípica, né, da mitologia, no animal, que seria representado pela parte instintiva, animal, o 4 da matéria, sabe? Aqueles conceitos mais nossos passados. O 4 está muito ligado à história, à ancestralidade, a passado, à ordem. Mas aquilo que ainda é denso, né? E que a gente trabalha aqui no mundo material, a densidade. E em cima, aquilo que já teve o progresso, que já sublimou, que é a nossa parte humana. O ideal do ser humano é nos tornarmos humanos na nossa criação. A gente é um fruto que está em aperfeiçoamento evolutivo. Mas a gente foi criado para sermos bons humanos, para sermos realmente humanos. Então, em cima é a nossa parte humana, que significa que a parte humana se sobrepõe à parte animal e instintiva, que é o 4. E assim é o centauro, e ele tem um arco. Esse grande arqueiro, ele mira para ideais elevados, só que aí é uma coisa que dentro da constelação familiar, Etlin, se ainda estiver aqui, ele trabalha esse conceito de você ter força. Quanto mais você voltar à sua ancestralidade e buscar força na sua história, no seu passado, nas suas raízes, mais forte e mais alto e mais distante pode chegar a sua flecha. E aí, quando o Sagitário encontra o seu ideal, ele está pronto para um próximo ideal, mais elevado. E Quiron, ele foi atingido, ele era um grande mestre de medicina, de artes marciais, tudo isso é conceito do 9. O 9 fala, né, na última tônica da arte, de talentos artísticos que viram até clássicos. Né? Aquela arte que é atemporal, ele é o senhor do tempo. É aquela arte que fica e que transforma, que se atualiza em qualquer geração. Né? Shakespeare, por exemplo. Mas não, a gente tem na nossa música, na nossa história musical, na nossa história literária, pessoas, artistas, que conseguiram formar grandes obras que vão ficar aí por muitas e muitas gerações, né? Isso é um clássico. Então, Quiron, ele treinava, né, muitos outros mestres, ele era realmente, assim, fantástico, dentro da sua bagagem de sabedoria, e ele, por ser um semideus, ele era um dos filhos de Cronos, do Senhor do Tempo, ele não morria, né, ele era eterno, imortal, mas ele é envenenado pela flecha da Hidra. A Hidra, inclusive, uma das Hidras tinha 9 cabeças, né, 9. E aí ele ia passar sua vida em sofrimento. Aí Rumi tem uma frase que fala: a ferida é o buraco por onde a luz entra em você. Tem algumas pessoas que colocam isso, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. O buraco me impactou mais, né? É realmente uma janela de dor ali, onde a gente precisa olhar para as nossas dores e buscar ali nossa potência de luz. Isso significa Quiron dentro da astrologia. E muitas das vezes, eu não sou astróloga, gente, mas o pouco que eu conheço, né, que eu busco, onde a gente tem Quiron no nosso mapa, fala dessa ferida que a gente escolheu
Todo mundo escolhe, muitas das vezes, inclusive, ter uma ferida, para que dali a gente consiga trabalhar e ressignificá-la para ser potência. E onde a gente tem a nossa ferida, a gente tem uma potência tão grande de luz, porque entra ali, vai sair dali, inclusive, tanta luz, quando a gente consegue ressignificar essa dor, que a gente ajuda muitas pessoas antes da gente até mesmo se curar. E assim foi a jornada de Kiron. No final da jornada, todas as pessoas procuravam Kiron, porque ele estudava toda a medicina para buscar a cura da sua própria dor. E ele era generoso e ele ajudava as demais pessoas, né, que o procuravam. Então, no final da jornada, foi dada a ele a misericórdia da própria morte. Que para ele foi, sim, um alívio. Foi misericórdia. E a ele foi dado, aí tem várias versões, mas fala que a ele foi dado a constelação do Centauro, não a de Sagitário. Então, assim, quando a gente olha esse 9, ele vai falar de conceitos de medicina, ele vai falar de conceitos de filosofia, ele vai falar conceitos de mentoria, de grandes talentos artísticos. Ele vai falar de conceito mesmo ligado a essa cura. Pessoas que dão palestras, pessoas que promovem essas curas, mas os mentores. Quando a gente olha na numerologia, o 9, ele é um número e o 0, ele é um símbolo. Não existe o 0 como um número, né? Ele é símbolo de algo que potencializa o outro número. É como se fosse o grande ovo, né? O grande vácuo criativo para iniciarem ali a plantação de várias sementes. E aí nós somos, esse 9 é a união de vários uns, né? Somos todos um, é um lema do 9. E aí, gente, a gente fala que esse 9 é como se fosse um grande 0 oculto. Ele é um divino aqui na Terra. Porque ele tem esse papel do grande mentor divino que, reconhecendo a potência do outro, não precisa cobrar o reconhecimento da sua própria participação como mestre. Ele já é, ele já faz parte. E antigamente tinha muito essa questão do ego ligado ao guru, né? Muitas das vezes dava-se ali um conhecimento para o seu discípulo, e a partir do momento que o discípulo chegava a um determinado grau, já era limitado esse conhecimento, porque senão ele tomaria lugar do seu mestre. Era visto com essa visão egóica, muitas das vezes mascarada pela questão mesmo do karma, né? Porque conhecimento é poder. Então, antigamente, se esse poder fosse conhecimento, né, mal utilizado, aquilo dali geraria um karma também para quem deu esse conhecimento. E hoje em dia, é como se dentro dessa transição planetária, esse véu fosse tirado, porque a gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade com aquilo que a gente faz, do conhecimento de vida, o que a gente faz com a nossa história, e como a gente realmente utiliza o nosso livre-arbítrio. Inclusive, não existem mais salvadores, né? É esse divino que já está em nós que precisa ser desperto. Então, esse 9 tem toda essa representação. Ele acaba sendo o indivisível, o onipresente, o indissolúvel, inclusive, o onipotente. Por quê? Quando você coloca qualquer número do lado de um 9... qualquer número, qualquer discípulo do lado do mentor, não é o mentor que vai ficar, é o discípulo. Faça aí o teste comigo aí, vocês. 1 mais 9 daria 19, né? 1 mais 9, 10. Quem vai ficar é o 1. 1 mais 0, 1. 29, quem vai ficar é o 2. 2 mais 9, 11. 1 mais 1, 2. É o 2. É como sempre ele tivesse um papel ali de reforçar a potência do discípulo e fazer com que ele se torne grande. Se o discípulo for grande, já é a missão do próprio mentor. E assim funciona nas empresas, assim funciona na espiritualidade, assim funciona, tem que funcionar para os homens, é um caminho evolutivo. Então, quando inclusive você vai dividir o número 9, você não consegue, né? O conceito do círculo do campo são 360 graus, dá 9, gente. Se a gente divide esse círculo em 2, 180 graus, dá 9. 90 graus, 9, 45, 9, ele tá sempre ali. É como se ele sumisse, deixasse um rastro só da sua presença. Ele não precisa deixar o seu rastro, ele é fogo. Ele não precisa deixar o seu rastro denso. Ele deixa aquilo que ninguém tira, que é a sabedoria.
a luz, a consciência. Tem coisa mais maravilhosa que essa, gente? E aí esse símbolo da serpente, representado aqui por essa cura, é justamente nos lembrando dessa humildade. A serpente é um ser que rasteja. A serpente era um ser que mitologicamente dentro da Bíblia deu conhecimento e por isso a expulsão, a exclusão, né? Porque através do conhecimento se vê a nossa verdade. E a verdade nos liberta. A gente paga um preço por ter o conhecimento, que é a nossa autorresponsabilidade com aquilo que a gente fará dele, desse próprio conhecimento. Essa serpente, ela troca cascas. Muitas das vezes ela precisa ir para esse lugar, para esse estágio de recolhimento, porque ela precisa dar vez àquela casca que tanto já a serviu, precisa ir para outra nova, mais forte, surgir. Mas ela vai ter um período ali de incubação ali, um período ali de recolhimento, sabe? Para aquilo dali acontecer. Então, mês 9 fala desse ciclo. Eu não sei vocês, a gente tem aí uma data muito maravilhosa que é São Cosme e Damião, que vai ser um portal, né, 99, que fala muito dessa doação, fala muito dessa questão ligado a essa celebração, inclusive das crianças, né? O 9 é 3 vezes o 3. Então, São Cosme e Damião representa a caridade, doação, generosidade, o compartilhar com alegria. E aí vem esses doces, vem as crianças, aquilo que nutre o vovô, o maduro. Aquilo que é cura para uma pessoa que se esquecer dessa vitalidade, desse início, dessa criança, dessa fonte, pode se transformar numa pessoa seca, arrogante. Então a criança é fonte, o neto é fonte de abastecimento para esse grande avô. Então esses extremos do 3 e o 9 tem ali um 6, uma educação no meio, uma harmonia que impera, né? Inclusive a sombra complementar de Sagitário é Gêmeos. A casa, o portal da comunicação, né? E Gêmeos, ele vai falar de tudo aquilo que conecta. E o 9, tudo aquilo que permite se olhar e ver além. Então, temos esses portais. A gente teve portal aqui de setembro, dia 9, foi numa lua minguante. 9 trabalha muito o desapego, gente. Eu não sei como é que vocês estão sentindo isso. 9 tem uma energia de São Francisco também, assim, sabe? De Assis, por conta da caridade, por conta dos animais. Sempre o 9 tem uma causa nobre. Muitas das vezes voltada para aquilo que foi excluído. Sabe? Os excluídos. Os não vistos, já que ele é um número da visão ligado a esse ver além, tá? A esse ver o todo, melhor dizendo. O 6, ele tem a intuição, ele vê além. O 9, mais do que além, ele vê o todo, né? Ele vê a jornada ancestral, kármica de cada um. 4 mais 5, ordem e progresso. Passado para ir em movimento ao futuro. Esse é o 9. Então a gente teve a lua minguante, que foi um portal muito bom para a gente trabalhar esse conceito mesmo de deixar ir, de finalizações, de acabativas. A gente teve a lua nova no dia 18 de setembro, eu senti muito nessa lua. Nossa Senhora, 18 é o número das bruxas. E a gente vai ter amanhã, dia 27 de setembro, não sei quando você virá esse vídeo, em lua crescente. Gente, portal é uma fenda energética que se abre como portal. É uma porta de 2 vias, entrada e saída energética. Onde a gente vai ter a possibilidade sempre de estar mais tempo com os nossos mentores, com os nossos guias espirituais, mas também abastecendo-nos de várias energias, né? Então, por isso que é bacana que a gente tenha um momento de concentração, isso é 9, concentração, um recolhimento, nem que seja mínimo, para que a gente possa analisar esses 9 meses, já que a gente está falando dentro de um ano, que a gente está percorrendo, e o que a gente não vai querer reiniciar no mês 10, que fala da montanha, que a gente sobe, sabe? Ligado a essa roda de samsara, essa roda kármica dessa ancestralidade, mas que também às vezes fala de repetições. Tudo aquilo que a gente atrai que vai se repetindo porque a gente ainda não aprendeu. Então o 9 é o momento da gente se recolher e se conectar com essas forças, com essas vibrações mais elevadas e pedir essa orientação de como finalizar, do que a gente precisa ver, do que a gente precisa deixar para trás, mas se é uma lua de crescimento, o que a gente precisa intencionar para o nosso autocrescimento.
que a gente precisa intencionar para a gente conseguir adquirir coisas boas na vida, mas começar pelos pensamentos, né? Pela positividade. Mas se a gente está numa primavera, esse período mesmo de algo que precisa crescer para dar frutos depois. Para no outono isso vir a frutificar. E depois a gente ter realmente a nossa colheita nesse outono, né? Então, gente, é um portal amanhã maravilhoso de celebração, de alegria de criança. E da gente conseguir pedir agradecendo. Lembrar que o 9 também tem essa questão da gratidão. Por que que o perdão é tão importante ligado ao 9? Perdão é leveza. O eremita, normalmente o eremita tem esse símbolo daquele que vai ser o grande viajante, né? Da grande jornada, das grandes distâncias, dos grandes retiros, do sabático, Saturno, Sabá, tudo isso está ligado ao 7º dia de Saturno, sábado. Tá ligado a esse, na verdade, esse 9, é porque a gente não tem 9 dias na semana. Então, 7 e 9 tem uma proximidade muito, muito forte, sabe? Quando a gente olha para essa exigência de Saturno, para nossa maturidade, o que a gente vai olhar para essa primavera e falar assim, cara, eu agradeço por tudo que eu passei, porque aí sim se abre essa chama e a gente consegue ressignificar a nossa jornada. E o que eu preciso fazer agora para focar naquilo que vai ter um fundamento, um propósito de crescimento para mim. Então é um grande período, é como se a gente pudesse estar em contato com esse ser mais divino que existe, que habita em nós e que a gente pode atrair. Os portais, gente, duram um dia, mas a gente tem portais, como eu sempre falo aqui nas lives, diários inclusive, toda hora repetida ela é um portal. Esse mês de setembro é toda essa energia. Vocês podem estar sentindo em questões de cura, doenças. A doença também é uma forma de cura, né? Perdas. Eu tenho amigos que estão perdendo muitos entes queridos. Uma das questões ligadas ao 9, a esse perdão, a essa, inclusive, cobrança do divino, né? Do mentor com o divino, é porque às vezes o 9 ele é tão intenso, às vezes na sua religiosidade, na sua espiritualidade. Às vezes ele faz tanto bem, ele presta tanta caridade, mas se ele esquece de confiar justamente nesse universo, nesse todo, nessas causas, nessas leis universais, quando existe uma perda, muitas das vezes ele se decepciona tanto, ele não aceita, ele não acredita, que ele perde a sua fé, ele perde a sua espiritualidade, sabe? Perder não, mas ele é como se tivesse apagado aquela chama. Mas o pavio vai continuar sempre ali, pronto e desperto. Na verdade, disponível para ser despertado, né? E é por isso que muitas das vezes a gente tem que se permitir ter esse encontro com a gente mesmo. E a gente é testado, sim, a confiar também nessas perdas, porque justamente se é universal, esse 9 abre sempre portas para um novo vir, essa vida não cessa. A gente só muda de ciclo, a gente só muda de morada, a gente só muda de dimensão, né? Mas aceitar a perda é muito difícil também. É justamente a potência do 9 de dar as acabativas, mas também ele é testado a justamente aceitar essas perdas, aceitar esses vazios quando não depende dele. Então, é um momento de maior teste de fé. Muitos estão realmente tendo esse adeus, mas é muito difícil, né? A gente poder avaliar e a gente realmente deixar essas perdas tomarem um novo significado. Exige tempo. O grande Senhor do tempo, que a tudo cura, exige sabedoria, exige confiança. Muitos animais, inclusive, têm ficado, né? Normalmente, assim, eu vejo assim, veterinário faz parte muito desse 9. Pessoas que cuidam de animais, pessoas que têm causas, às vezes tem uma missão, tem um destino 9. Gente, são aquelas pessoas que, sem fronteira, o 9 não tem fronteira, ele rompe fronteiras. São aquelas pessoas que vão fazer um trabalho social lá na África, em outros países. Às vezes se distanciam, né, da família e vão para uma causa mais nobre, uma causa ambiental, uma causa de pessoas em situação de rua, pessoas que são excluídas. Assim, é um chamado muito forte. Eu tenho meu pai, por exemplo, assim, ele nasceu dia 9. Ele não tinha recursos financeiros para ir para o exterior, assim, tal.
em boa parte da sua jornada de vida. Meu pai sempre foi assim, caminhoneiro, motorista de ônibus. Para ele, o Brasil não tinha fronteira. Ele ia para tudo quanto é lugar. Ama animais, detesta injustiças. Essa é uma questão de um número 9. Vive nessa intensidade e não existe limite. Tem outras pessoas, por exemplo, às vezes não tem nenhuma educação muito, aprofundada a nível intelectual, mas são pessoas muito voltadas para a religiosidade, para a Bíblia, para estudar culturas. Às vezes essa pessoa não tem recurso para viajar, para ir, mas viaja nos livros, viaja nos conteúdos, 9 é filosofia. Aí quando você olha o conceito de filosofia, fica apoiado em ética, política, ciência e religião, É como se dominasse esse quadrado dentro do mundo das ideias e acaba buscando essa elevação dentro das suas proporções. Então, tem ainda no dia 30 de setembro um portal ligado ao Senhor dos Karmas, ou Conselho Kármico. Eu fiz um post já desde o ano passado, eu reposto aqui para sempre vocês verem, mas quem caçar aí tá na feed. Que também é uma outra oportunidade, sim, de trabalhar desapegos. Não para crescimento, como vai ser do portal de amanhã, mas para desapegos maior relacionados às nossas ações kármicas. Então, de colocar no papelzinho, a lápis, sabe? O que você quer tirar, se perdoar, o que ainda é difícil de se perdoar. E deixar ir, virar chama. E aí essas cinzazinhas a gente coloca na natureza ou a gente joga ao ar, voltando, e pedindo essa renovação. Gente, ainda ligado ao 9, o que a gente pode falar de positivo, tá? O altruísmo, de trabalhar coletividade, trabalhar compreensão, porque quando a gente tem a visão, a gente compreende a jornada, Então a gente acaba sendo mais compreensivo também com as questões alheias dos outros. E na sombra, o que vai trabalhar? Vai trabalhar muito o excesso de emotividade, vai trabalhar o conceito de passionalidade, porque o 9 age com paixão. Tudo precisa ser chama, precisa ter essa paixão labareda, sabe? Aí na sombra desse 9 são aquelas pessoas que às vezes, ao invés de trabalhar o desapego, vai ficar preso a um detalhe, vai ficar aficionado, vai ficar ali passional, vai ficar aquele que cobra a prova de amor, aquele que cobra que a pessoa reconheça os seus grandes feitos. É aquele que mata até por amor, gente. Porque se prende a um ao invés do todo, do universal, sabe? É aquele que vai fazer essa chama queimar mesmo, de uma forma autodestrutiva. Vai falar de fanatismo, vai falar de radicalismo político, religioso, mata até por Alá. São essas questões ligadas ao coletivo, entende? No conceito, da mitologia, seria mais ligado a Baco, Dionísio, os bacanais, o hedonismo. É aquela coisa mesmo de acabar, se não houver a espiritualidade, não existe um norte de moralidade ou um conceito mesmo voltado para uma elevação de valores, tá? Então é importante a gente saber reconhecer que mesmo a potência de luz, mesmo a potência de sombra. Por isso que às vezes para quem tem um 9 é tão importante e deve-se ter prudência, ser cauteloso a vícios, tá, gente? Porque pode ser uma coisa muito radical, inclusive, de ser uma coisa assim, lembra do tudo ou nada? Então, sexo, bebidas, drogas, rock and roll, inclusive. Eu lembro muito disso, que assim, por exemplo, Elvis Presley, Bob Marley, todos eles tinham destino 9. Então era algo que, assim, o quanto que a gente pode usar realmente os talentos artísticos para tocar e inspirar pessoas, mas o quanto que vem essa questão do rock mesmo, e que eu amo rock, tá? Mas para explicar para vocês as questões ligadas ao radical. É aquilo que vem para quebrar uma regra, um paradigma de uma forma universal, sabe? E de ficar, e de... Jimi Hendrix também era do 9. Então, Elvis... Eu lembro que assim eu acompanhei muito pelo meu pai, Meu pai era fã do Elvis. E era essa coisa mesmo do conceito do grande rebelde. Tinha sempre um lado voltado também à religiosidade, tanto que ele cantava músicas, gospels assim maravilhosas. Mas o quanto que ele se afundou dentro dos próprios vícios, E muitas das vezes é por uma questão mesmo de intensidade. O que às vezes fica levado, a questão do rock, mas jamais como preconceito. Preconceito é uma coisa da sombra do 9. Todo 9 tem um preconceito no calcanhar, gente.
Entra aí até na parte do bloqueio do 9, tá? Porque se ele tem que ter uma visão universal, ele compreende, ele vê, ele não julga. Mas como é difícil para um 9 nessa parte, aí entra como um bloqueio. É como se fosse um desafio a desbloquear essa energia. Bajulação entra também nesse conceito, né, da sombra, desse excesso, desse número 9. E o retiro eterno. Esse guru, que às vezes por se achar elevado, tá preparado lá, vai para as suas meditações, para a sua elevação, se elevou, acha que não tem mais com quem trocar. Sabe aquelas pessoas que o mundo já não presta, as pessoas já não prestam, não tem com quem mais conversar? Aí é uma arrogância ligada a esse próprio 9. E aí tem uma frase, gente, da Helena Blavatsky que eu não esqueço, eu uso sempre até para falar desse número, que ela fala assim, ó: seja humilde se queres obter a sabedoria, porém seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Virtude e sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criam orgulho e uma consciência de separatividade do resto da humanidade, são apenas as serpentes do eu reaparecendo sob uma forma mais refinada. Aí todo esse conceito nobre e humilde, do menos que é mais, desse grande mentor, desse 9, se perde dentro desse extremo, dessa sombra, ligado ao egoísmo, à arrogância, à soberba. Então são coisas que a gente tem que sempre ficar atento nesse momento. Então desejo para vocês um bom final de mês de setembro. Me lembra muito a série Manhãs de Setembro, da Lineker, né? Maravilhosa. Onde a gente precisa trabalhar a humildade, o chamado à caridade pura, a fé raciocinada, a busca, assim, da nossa própria elevação, dia após dia. Então, às vezes, as pessoas pedem um conselho, pedem um ombro. Isso é ser 9. É você conseguir compartilhar sem esperar que aquela pessoa faça o que você está falando, né? Sem se prender naquele detalhe. Mas também de você conseguir compartilhar suas vulnerabilidades. Isso é um poder tão grande, gente. Das nossas superações. Se permitir ter a empatia, a compaixão, tolerância. É uma grande luz e desafio para um 9. Dentro dessa intensidade, mas buscando essa consciência, essa clareza, essa luz, esse divino. Tolerar as falhas alheias, porque é um reflexo dessas falhas que a gente ainda tem em nós, né? E saber que cada um está no seu processo evolutivo. Não foi fácil. Vim aqui falar do 9, mas eu falei assim, caramba, eu preciso fazer. Preciso permitir fazer e dar essa acabativa. Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Você faz mapa astral? Não. Maria, eu faço mapa numerológico. Eu sou uma numeróloga cabalista. Mas na cabala a gente tem sempre essas associações, mas é uma característica minha também, tá? Sempre de conexão, mas a cabala também tem isso. A numerologia é uma parte da cabala lá da Gemátria que estuda os números na sua parte mais mística, não de forma quantitativa, né, exata, mas a sua parte qualitativa, é aquilo como os números vão interferindo na nossa personalidade. Os números estão presentes em tudo e a gente tem código, então eu faço a decodificação desses códigos que todos nós trazemos, né? De forma a dar consciência, potências, de sombras, dos bloqueios, para que a gente possa fazer as nossas transformações. Eu tenho eremita, amo demais. Olá, Evelyn, João, Melissa, Dayana, Su, Pati Diniz, Roberta. Gente, muito bom ter vocês aqui. E a todos vocês que vão assistir a esse vídeo, comentem, compartilhem, marquem aquele seu amigo que nasceu dia 9, dia 18, dia 27. E sejamos lamparinas, né, gente? Como diz Lucilena Galvão, compartilhando sempre com o coletivo e tendo uma visão, um olhar para o todo. Porque nós somos todos o resultado dessa soma de uns, né? Somos todos um grande um dentro dessa diversidade. Um beijo! Fiquem com Deus!